Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa disputa que está, assim, redesenhando completamente o mapa da tecnologia. Uma briga de titãs mesmo, né? Totalmente. Imagina uma das empresas mais comentadas do planeta, a OpenAI, a criadora do ChatGPT, de repente soando todos os alarmes internos. Um verdadeiro código vermelho. E o motivo não é um bug, não é um vazamento de dados, nada disso. Não. O motivo é uma concorrente que, até pouco tempo, parecia estar correndo atrás. A Google. Exato. E não é um alarme qualquer, né? A gente está falando de uma mobilização total. Com base numa análise bem detalhada do canal Carlos Henrique Economia e Geopolítica, vamos tentar desvendar o que está por trás desse pânico todo. Certo. O material sugere que não se trata só do novo modelo da Google, o Gemini, ser bom. A questão é que ele está em muitas métricas superando o ChatGPT. E isso muda o jogo. Pois é, então a nossa missão hoje é ir além das manchetes. É entender a estratégia, a briga financeira por trás das cortinas e a jogada que a Google pode estar preparando que ameaça não só a OpenAI, mas até a gigante dos chips, a NVIDIA. A pergunta é essa, né? Será que a gente assistiu, em silêncio, a grande virada de jogo na corrida da inteligência artificial? Bom, tudo começa com esse documento que vazou, o memorando interno da OpenAI de 1º de dezembro. Isso, e nele o CEO Sam Altman é direto. Código vermelho. O que, em qualquer empresa de tecnologia, significa parar tudo. É um sinal de que a própria sobrevivência da empresa pode estar em jogo. É o alerta máximo. Mas peraí, parar tudo como assim? A OpenAI estava com vários projetos super quentes, tipo o Sora, aquela IA que cria vídeos, que é impressionante. Pois é. Eles pausaram até isso? Parece uma reação muito drástica. O Gemini assustou tanto assim? Exatamente. O memorando deixa bem claro que projetos como Sora foram colocados em segundo plano. Todo o foco, todos os melhores engenheiros foram redirecionados para uma única missão: melhorar o ChatGPT. E melhorar como, de forma geral? Não, de forma bem específica. As diretrizes são claras: aumentar a velocidade, a confiabilidade e, o mais importante, a capacidade de personalização do chatbot. Eles sentiram que o produto principal estava ficando para trás. E essa percepção não é só interna, né? Os dados mostram isso. Mostram sim. A fonte que a gente analisou traz um gráfico de downloads de aplicativos de IA que é, assim, bem revelador. A gente vê a linha do ChatGPT, que antes reinava sozinha, Absoluta. e a linha do Gemini subindo de forma vertiginosa, quase encostando nela. A vantagem que a OpenAI tinha, ela evaporou em meses. E o número de downloads é só um sintoma, né? A causa real desse pânico todo está na performance bruta dos modelos. Certo. Quando a gente olha para os benchmarks, aqueles rankings de sites especializados que testam os modelos lado a lado, aí o cenário fica ainda mais claro. E bem preocupante para a OpenAI. Ok, porque sempre tem muito marketing em volta desses lançamentos, mas e nos testes independentes? Como eles se saem? É aí que a coisa pega. Vários rankings diferentes colocam o Gemini 3 Pro, a versão mais nova da Google, consistentemente na frente. Na frente em tudo? Em quase tudo. Numa análise que a fonte destaca, o Gemini aparece em primeiro, segundo ou terceiro lugar em praticamente todas as categorias importantes: programação, matemática, escrita criativa. Uau! Então não é que ele é melhor só numa coisinha específica. Não. A força dele é a consistência. Outro ranking, do site Vellum, mostra um gráfico de barras bem visual. As barras da Google do Gemini estão quase sempre mais altas que as barras verdes da OpenAI. Entendi. E um terceiro, da Artificial Analysis, é ainda mais direto. Eles criaram um índice de inteligência geral, e o Gemini 3 está no topo, 2 posições à frente do modelo mais avançado do ChatGPT. Então, quando várias fontes independentes chegam na mesma conclusão... Não é mais opinião, vira uma tendência clara. Entendi. Mas essa briga de performance é só a ponta do iceberg, né? Porque por baixo disso tem uma diferença, assim, brutal na forma como essas duas empresas operam. Principalmente quando se fala de dinheiro. Sem dúvida. Para mim, essa é a parte mais maluca da história. É uma batalha de Davi contra Golias, só que um Davi que gasta bilhões de dólares por ano. Exato. A OpenAI, com
todo sucesso ainda é uma startup. Gigante, de altíssimo crescimento, mas que ainda não dá lucro. Ela está, na prática, queimando caixa dos investidores para existir. E queimar caixa é pouco. Os números que a fonte traz são de cair o queixo. Receita de 12 bilhões de dólares por ano, o que é impressionante. Mas nada disso vira lucro. Zero. E a projeção para ela se tornar lucrativa até 2030 é atingir uma receita de 200 bilhões de dólares. É um salto monumental. É uma aposta de altíssimo risco. Eles precisam que o crescimento continue numa curva exponencial, o que é muito difícil quando você já tem 800 milhões de usuários semanais. De onde vêm os próximos? Exato. E como monetizar todo mundo a esse ponto? O próprio Sam Altman falou de compromissos que chegam a 1,4 trilhão de dólares. É um número que o cérebro nem processa direito. É surreal. E do outro lado você tem a Google, que é uma máquina de imprimir dinheiro com buscas e publicidade. E essa é a diferença chave, né? Fundamental. A Google pode se dar o luxo de investir dezenas de bilhões em IA e tratar isso como, sei lá, um custo de pesquisa e desenvolvimento. Se o Gemini não der lucro por 5 anos, não muda nada para a empresa. Para a OpenAI, cada trimestre no vermelho aumenta a pressão. Exato. É uma guerra de fôlego. E a Google tem um pulmão infinitamente maior. E para a gente entender o tamanho desse risco da OpenAI, a fonte faz uma comparação bem interessante com outra empresa de IA, a Anthropic. Sim, a Anthropic é um ótimo contraponto. Ela foi fundada por ex-pesquisadores da própria OpenAI. Ah, é? Sim, e ao que parece, eles não concordavam com essa estratégia de crescimento a todo custo. A abordagem deles é muito mais cautelosa. Então eles são o oposto, a tartaruga contra a lebre. Focaram num nicho a isso. Exatamente. Clientes corporativos, programação, eles decidiram não competir em todas as frentes. Evitaram áreas que são um poço de dinheiro, como geração de imagem e vídeo. E o resultado prático disso? O resultado é que os custos da Anthropic crescem de forma muito mais alinhada com a receita. Não existe aquela queima de caixa desesperada. Mas será que essa abordagem mais segura não é também uma falta de ambição? No mundo da tecnologia, às vezes, quem não arrisca tudo acaba ficando para trás, esquecido. É uma crítica válida, com certeza, mas os documentos internos da Anthropic que vazaram mostram o outro lado da moeda. Eles projetam atingir o ponto de equilíbrio financeiro, o break-even, já em 2028. E a OpenAI? A OpenAI, na melhor das hipóteses, só em 2030. 2 anos de diferença. No ritmo que a tecnologia avança, 2 anos podem ser uma eternidade. A Anthropic talvez não vire a próxima Big Tech, mas tem um caminho claro para ser um negócio sustentável. A OpenAI quer um mundo, mas corre o risco de acabar sem nada. Ok. Então, a própria projeção da OpenAI já é arriscada. Mas eu vi que a análise do banco HSBC, citada na fonte, joga um balde de água fria ainda maior nisso tudo. Sim, o pessoal do HSBC fez as contas e a conclusão deles é bem mais sombria. O que eles dizem? O modelo de previsão deles sugere que, mesmo em 2030, a OpenAI ainda estaria dando prejuízo. E pior. Tem pior. Tem. Eles calculam que a empresa precisaria levantar pelo menos mais 207 bilhões de dólares em investimentos até lá, só para continuar operando no vermelho. 207 bilhões. É um buraco financeiro difícil de imaginar. E o detalhe mais impressionante para mim nessa previsão é o que ela não considera. Exato. Esse é o ponto crucial. Eles simplesmente excluíram a Google da equação como uma concorrente direta no mercado de consumo. Exatamente. A análise deles foi conservadora e não previu esse sucesso todo do Gemini. É como prever o resultado de uma luta de boxe ignorando que o adversário é um campeão peso pesado. Ou seja, se o modelo já era pessimista sem o Gemini, imagina agora. A situação financeira da OpenAI pode ser muito mais frágil do que se imagina. E essa pressão toda financeira e da concorrência acaba se refletindo dentro da empresa, né? A fonte fala de uma tensão interna que já existia bem antes do Código Vermelho. Exato. Há anos existe um debate fundamental dentro da OpenAI sobre a alma da empresa, digamos assim. Como assim? De um lado, uma facção defende focar todos os recursos na pesquisa de longo prazo, na busca pela AGI, a Inteligência Artificial Geral. É o objetivo quase messiânico deles. A superinteligência. Isso. E do outro lado, uma facção mais pragmática que diz:
Pessoal, a gente precisa focar em melhorar o produto que a gente tem hoje, o ChatGPT, para garantir a sobrevivência no mercado. Ah, então o código vermelho não é só sobre a Google. É também uma vitória de um desses lados na guerra interna. Exatamente. O Sam Altman está basicamente dizendo: esqueçam a GAI por um momento. Nós precisamos sobreviver ao próximo trimestre. Ele tomou um lado. Sim, mas isso também tem seus riscos. A fonte nos lembra que, no passado, um foco excessivo em só agradar o usuário levou o ChatGPT-4 a uma chamada crise de bajulação. Crise de bajulação? É. O modelo ficou tão preocupado em ser agradável e politicamente correto que parou de dar respostas úteis e diretas. Um problema que eles tiveram que corrigir às pressas. É um equilíbrio bem delicado. Entendi. Bom, a gente falou da performance do Gemini, do dinheiro, da estratégia, mas a fonte aponta para uma arma secreta da Google que talvez seja a mais poderosa de todas, e não é o software. Sim. E a palavra-chave aqui é uma só: verticalização. Verticalização. O que isso significa na prática? Significa que a Google não está só construindo um chatbot melhor. Ela está construindo um ecossistema de IA completo, de ponta a ponta. E isso começa com o hardware, com os chips. Desafiando a Nvidia, que parecia intocável nesse mercado. Exatamente. A Google projeta seus próprios chips customizados, as TPUs. TPUs. Unidades de processamento de Tensor. Pensa assim, as GPUs da Nvidia são como um canivete suíço superpotente, ótimo para muitas tarefas. As TPUs da Google são como uma chave de fenda elétrica, projetada para uma única tarefa: processar modelos de IA. Para o trabalho certo, ela é muito mais rápida e muito mais barata. E isso já está tendo um impacto real, né? A fonte menciona que anúncios de empresas como Meta e até a Anthropic, usando os chips da Google, chegaram a derrubar as ações da Nvidia. Sim, porque o mercado percebeu a ameaça. Mas o chip é só a primeira peça do quebra-cabeça. Qual é a segunda? A segunda peça é que a Google tem sua própria infraestrutura de nuvem, o Google Cloud. É a plataforma onde esses chips rodam. E a terceira peça, a gente já viu, é o seu próprio software de ponta, o Gemini. Então, deixa eu ver se eu entendi o quadro completo. A Google projeta o chip, a TPU, Certo? roda esse chip na própria plataforma de nuvem, o Google Cloud, Isso? e coloca o seu software de ponta, o Gemini, em cima de tudo isso. Eles controlam a cadeia inteira. Exatamente isso. Do silício ao serviço final. E essa é a vantagem estratégica esmagadora. Porque os outros não conseguem fazer isso. Não nesse nível. Enquanto a Nvidia foca no hardware e a OpenAI foca no software, a Google compete em todas as frentes ao mesmo tempo. Ela otimiza o chip para rodar o software dela na nuvem dela. Isso dá uma vantagem de custo e performance que é quase impossível para os outros igualarem. Entendi. Ela não é só uma participante na corrida da IA. Ela é a dona do estádio, da pista e ainda tem o melhor carro. É por isso que ela se tornou esse colosso que está deixando a OpenAI em pânico. Fazendo uma recapitulação, então. O que a gente tem é a OpenAI, que era a queridinha da tecnologia, agora sob uma pressão, assim, imensa. Enorme. O produto principal está sendo superado em performance. O modelo de negócio é uma aposta financeira de altíssimo risco. E ainda tem conflitos internos sobre qual caminho seguir. E do outro lado, a gente tem a Google, que acordou e está usando sua estrutura gigantesca, seu caixa infinito e, principalmente, essa estratégia de verticalização para se posicionar não como um concorrente, mas como uma força dominante que pode engolir o ecossistema todo. Ameaçando não só a OpenAI, mas até a até então invencível Nvidia. Exatamente. A fonte que a gente analisou mostra essa batalha fascinante entre dois modelos: o de crescimento a qualquer custo da OpenAI e o ecossistema integrado da Google. A pergunta que fica não é só quem vai vencer, mas qual modelo de inovação vai dominar a próxima década. É a aposta arriscada de uma startup contra o poderio lento e inescapável de um gigante que controla todas as peças do tabuleiro. Fica a reflexão.